Nós voltamos trocando ideias. O cristão no mundo atual. O cristão diante da ideologia de gênero. Nós estamos conversando muito sobre isso e ainda poderíamos ter 4, 5 programas sobre essa realidade. Inclusive, eu quero chamar a sua atenção para que daqui a pouquinho, às 22 horas, no programa PHN, que o assunto vai continuar com o testemunho que teremos lá com o Dunga. Daqui a pouquinho aqui, você ficando ligadinho aqui na Canção Nova, termino trocando ideias, logo depois o programa PHN. Mas aqui eu quero saudar também a plateia que está aqui hoje. Maringá, no Paraná, levanta a mão, bem-vindo. Aracruz, Espírito Santo, bem-vindas. Fortaleza, no Ceará, bem-vindas. São Paulo também, Osasco, sejam todos bem-vindos, é sempre uma alegria ter a sua presença aqui também, trocando ideias. Como você vê, é sempre uma riqueza, né? Os nossos convidados sempre trazem muitos assuntos bons e que dão apenas abertura para discussões. Por isso que aqui eu também tenho alguns livros que eu quero divulgar para que você possa aprofundar aqui. Cultura da Morte, o grande desafio da igreja, do Monsenhor Juan Cláudio Sanaúja. Aqui ele copila vários documentos da igreja que fala justamente sobre isso, sobre a cultura da morte, o grande desafio da igreja. Temos um que nós já divulgamos, de Jorge Scala, Sim. Argentino, Jorge Scala, sobre ideologia de gênero, o neototalitarismo e a morte da família, que você também pode aprofundar bem o tema que nós estamos tratando hoje. Temos aqui agora também os do professor Felipe Aquino. Professor Felipe Aquino, Família, Santuário da Vida, Vida Conjugal e Educação dos Filhos. Outro do professor Felipe Aquino, Educar pela Conquista e pela Fé. Um outro do professor Felipe Aquino, Não vos conformeis com este mundo. Um outro do professor Felipe Aquino, Jesus, sinal de contradição. Jesus, sinal de contradição. Todos esses livros aqui você pode procurar na internet, em vários outros sites, mas também você pode entrar pelo nosso site loja.cançãonova.com loja.cançãonova.com. E teremos outros e tantos, mas para que ela não fique brava comigo, Aline. Obrigada, padre. O Laércio dos Santos, de Botucatu, e o Renato Augusto perguntam se por trás dessa ideologia há o favorecimento ou interesse de algum segmento específico. E o Gabriel Cruz gostaria de entender por que fundações renomadas, em âmbito internacional até, financiam políticas a favor da ideologia de gênero. O que está por trás disso? É uma longa história, obviamente, para resumir um pouco. Na verdade, por exemplo, a Fundação Ford, que é a fundação que financia os chamados estudos da questão de gênero desde os anos 90 e que, em muitas universidades federais do Brasil, financia esses departamentos, né? Então, por que fazem isso? Porque justamente essa fundação, depois de deixado o seu presidente, né, Ford, adentraram muitos marxistas, porque, apesar de terem a capilaridade, não tinham justamente o poder financeiro, né? E, a partir, então, da tomada, vamos dizer assim, dessas próprias entidades, estão levando avante esta agenda de desconstrução, que começa desconstruindo paternidade, a figura do esposo, maternidade, infância, pessoa e família. Esta agenda marxista, ela então tem um pouco dessa história, que começa a ideologia de gênero nos anos 60, depois fica por 20 anos departamentos de psicologia silenciada e tem uma força grande nos anos 90 com o livro O Problema de Gênero, de Judith Butler, que de lá para cá, então, há um grande empenho em se colocar.
E então nós vemos que não só essas entidades, mas muitas outras se uniram para colocar a questão de gênero, como de fato tem colocado em muitos países, né? Então eles estão um pouco frustrados no Brasil, porque realmente o povo tem se mostrado contra. Mas, perdão, você falava por que das entidades, mas tinha no início eram duas questões. O Laércio, ele perguntou se há o favorecimento de algum segmento. Entidade. Sim. Na verdade, o objetivo, assim, dizer muito rápido, né? Por que desconstruir família? Quem que ganha com isso? As pessoas perguntam isso em todas as palestras. Quem ganha com isso? O objetivo, para ser entendido, as pessoas deveriam ler uma série de livros, como, por exemplo, esse que o professor citou de Engels, que Engels assina, mas que é feito por Marx, né? Da família, do Estado e propriedade privada. O objetivo ali é um objetivo de fundo econômico, porque você desconstruindo família, né? Você consegue guiar as massas e fazer através da transformação social, você alcançar o intento econômico almejado por eles desde a sua estrutura de pensamento. Então, eles que pretendem ganhar com isso, mas acho bastante difícil, porque você dissolvendo o tecido social vai se transformar uma sociedade enferma em todas as suas instâncias. Teremos grandes problemas com isso, mas é mais fácil de guiar o povo assim. Ô Felipe, uma outra coisa muito interessante, eu coloco até nesse livro meu, Família Santuário da Vida, é o seguinte, padre: em 1995, houve a famosa conferência sobre a mulher na China, patrocinada pela ONU. Estava lá uma representação do Vaticano, que foi chefiada por uma doutora americana de Harvard, doutora Mary Ann Glendon. E essa doutora Mary Ann Glendon, que participou, chefiando a equipe do Vaticano que esteve lá, ela esteve depois, em 1997, aqui no Brasil, quando o Papa João Paulo II esteve aqui pela última vez, e aconteceu no Rio de Janeiro aquele congresso teológico pastoral sobre a família, onde havia 2.000 teólogos ali. E ali essa senhora esteve ali na conferência do Rio de Janeiro, em 1997, e ela colocou o seguinte, Felipe, que quando ela pegou o documento de trabalho da China, lá da Convenção da Mulher, ela ficou horrorizada, porque nos 155 páginas do documento, nenhum sobre a mulher, nenhum instante se falava da mulher como mãe, como esposa e na família. E quando se falava disso, de família, de mulher, de maternidade, se falava no sentido de que é algo que destrói a mulher, que impede o desenvolvimento da mulher. Então, a doutora Mary Ann Glendon disse o seguinte: a conferência foi feita para desconstruir a família, atingindo principalmente 3 pontos, ela diz: a família, o casamento e a maternidade. Entende? Está documentado, saiu um documento no final do Congresso, chamado a Carta do Rio de Janeiro, que, infelizmente, muito pouca gente leu. Então, veja isso lá em 1995, faz 20 anos, né? E a coisa já vinha sendo rastreada pela ONU. Eu quero destacar aqui que foi uma conferência da ONU, que depois teve também a do Cairo, sobre demografia, que só não aprovaram o aborto como método de controle de natalidade, porque a representação do Vaticano, que se uniu com outras representações de outros países, conseguiram impedir. Então, a gente percebe aí que é um plano internacional para aprovar aborto, aprovar destruição da família. Agora, a pergunta foi colocada aqui: o que interessa para essas grandes organizações? A doutora Mary Ann Glendon coloca que os tiranos sabem, quem quer mandar no mundo sabe, que a partir do momento que você destruir a família, você destrói a base dos valores, e aí os tiranos podem tomar conta da sociedade e fazer dela o que quiser. Aí pode implantar, por exemplo, a questão do controle drástico da natalidade. Há um plano internacional, você sabe disso, da IPPF, né? Exato. Que é para reduzir o número de pessoas no mundo de 7 bilhões para 2 bilhões, mas eles só vão conseguir impor essas coisas goela abaixo se eles conseguirem, primeiro, destruir a rede social que é estabelecida em cima da família. É lógico. Aí está o porquê das grandes fundações investirem pesado nisso. Nessa mesma conferência, a presidente da delegação do REM, a senhora Casco, ela solicita esclarecimento porque tantas vezes, 200 vezes lá, vem a palavra gênero.
E a resposta que se tem é a seguinte: gênero não tem uma definição e não precisa tê-la. Isso na Conferência da Mulher, em 95. Foi essa situação, uma presidente de uma delegação hondurenha solicitou e teve isso como resposta. Não há definição para gênero. Estou dizendo da ONU, né? E em todos os meios vem se discutindo isso, e justamente qual a definição que se tem? Os próprios materiais deles, né? E os materiais deles mostram isso. Não há definição. Estamos no mundo do achismo, né? E assim queremos fazer uma sociedade. Então essa conferência é bem interessante por essa situação também. E com este tema, nós poderíamos ficar aqui a noite toda, mas a minha diretora ali não me permite. Ela já está ali, corta, padre, porque já estamos estourando o tempo. Mas antes de acabar o programa, eu gostaria de dar as boas-vindas a Paranaguá, no Paraná, que agora está nos assistindo com sinal digital. A TV Canção Nova está chegando a Paranaguá pelo canal 47.1. Também a cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Bem-vindos todos de Uberlândia, Minas Gerais, que estão nos acompanhando pelo sinal digital 58.1. E Colônia Leopoldina, no Alagoas, que também está nos acompanhando pelo canal 41.1. Todos esses com sinal digital, faz com que a Canção Nova chegue até você com uma qualidade de som e imagem ainda melhor, para que você possa ver ainda melhor tudo que você está vendo aqui pela TV Canção Nova. Continue ajudando a Canção Nova para que possamos levar ainda mais longe tantos assuntos como estes e tantas outras coisas que podemos e que devemos falar, mas que a vida deve continuar. Felipe Neri, muito obrigado pela sua presença, as suas palavras finais. Padre, eu agradeço a oportunidade. Quero, então, deixar aqui, para aqueles que têm interesse em estudar mais sobre o assunto, o site do Biopolítica, aqui já mencionado, você vai encontrar artigos, o documento Agenda de Gênero, que mostra essa história, um documento de 42 páginas, excelente para poder entender. Há muitos vídeos que podem ser assistidos também. Também quero dizer, os livros aqui apresentados são da editora, para você poder adquirir, então, é ediçõescatólicas.com.br, e quero mandar lembranças, Padre, porque recebi muitas mensagens aqui, a minha esposa, minha família, minha mãe, meus irmãos, minha irmã que faz aniversário, e a tantos amigos que mandaram mensagens aqui ao longo do programa. Nós íamos conversar com eles, mas o tempo foi tão curto que nem tivemos tempo. Voltamos. Mas Deus abençoe a cada um de Amém. vocês. Obrigado. Professor Felipe Aquino, suas palavras também. Ô, padre, eu só quero lembrar que o Brasil tem cerca de 6 mil municípios, ainda faltam quase 3 mil Sim. para decidir nas câmaras de vereadores se aprova a entrada no Plano Municipal de Educação essa ideologia de gênero ou não. Se em cada cidade os católicos, os cristãos, as pessoas de boa vontade não fizerem nada, não se mobilizarem, não forem até os vereadores, vão aprovar gênero no Plano Municipal de Educação. Então, fica aqui esse alerta. Muito obrigado, professores Felipe, Neri e Aquino. Aline, não esqueci de você, Aline. Eu sabia que você estava aí, Aline. Ai, que bom, cara. É uma alegria participar desse programa, uma honra mesmo. Muito obrigada e um abraço também a todos que participaram. Sua pergunta está aqui, mas muitas delas, com certeza, você deve ter percebido que eles responderam ao longo aí da conversa. Então, é só ficar ligado no programa, né, Padre? Muito bem. E que Deus possa cada vez mais nos abençoar, nos proteger, nos dar força para continuarmos a nossa missão. E que a TV Canção Nova leve ainda mais longe, trocando ideias, para que possamos chegar não apenas a respostas, mas que possamos chegar à verdade, que é Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.